João 3,16. Vamos ler? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou Filho único Filho, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Espírito Santo, fala conosco nessa noite, que a tua palavra é eficaz, a tua palavra bela, profunda, a tua palavra que nunca volta vazia, a tua palavra que traz efeito, gera efeito, produz efeito. Espírito Santo de Deus, a palavra inspirada por ti, por isso Espírito Santo, faz com que essa palavra encontre lugar, guarnição no coração de cada um de nós, aqui e online, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, esse texto, esse versículo que a gente leu, ele é parte de uma estrutura maior. Qual a estrutura? Do capítulo 3 de João, ele inicia com uma conversa de Jesus com um personagem bíblico conhecido. A conversa do capítulo 3 inicia com uma conversa, com um bate-papo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, zeloso, conhecedor. Ele conhecia a Torá, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus atuante da época, conhecida. Ele tinha na ponta da língua. Era um homem extremamente zeloso, religioso e conhecedor. Muito mais conhecedor, talvez, de todos nós aqui, se atualizar. E Nicodemos tem uma conversa com Jesus. Quem viu The Chosen, quem assistiu The Chosen, quem viu essa cena que Nicodemos conversa com Jesus? Essa cena ela é uma cena linda, porque ali tem um homem como eu e você, querendo buscar a Deus, querendo agradar a Deus, lendo a Bíblia, indo no culto, fazendo os rituais, participando da ceia, dando o dízimo, tentando acertar em tudo. E Nicodemos, numa conversa franca com Jesus, ele procura Jesus à noite, porque ele não queria ser visto com Jesus, para não queimar o filme dele com os judeus. E aí Nicodemos, nesse papo lindo, a conversa com Jesus, e ele começa a questionar, e Jesus fala algo para ele que intriga ele. Jesus fala assim: Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. E aí Nicodemos raciocina de forma lógica. Como assim? Como que eu volto para a barriga da minha mãe? Não cabe, não dá mais para fazer esse processo. E Jesus fala: não tem a ver com nascer da água, nascer da carne, tem a ver com nascer do Espírito. É um novo nascimento, Nicodemos. Tem a ver com uma nova mentalidade, Nicodemos. Tem a ver com uma nova verdade. Não tem a ver com rituais, não tem a ver com nascimento físico, é espiritual. Lembra quando Jesus pede água para a mulher samaritana? O que ela fala? Tu não tem balde? Mas não era dessa água que Jesus estava falando. Então Jesus fala conosco de coisas que a gente precisa ter a mente e a direção do Espírito Santo para entender. Se nós não tiver a direção do Espírito Santo, nós não vamos entender. Posso dar um conselho prático? Não leia a Bíblia sem o Espírito Santo. Se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você pode apenas ler a Bíblia. E eu conheço ateus que conhecem a Bíblia mais do que eu e você. Leram de capa a capa algumas vezes, mas continuam não acreditando em Deus, porque leram um livro, e um livro sem o Espírito Santo, o inspirador, aquele que redigiu, as letras ali foram todas inspiradas por Deus. Se você pegar um livro da minha esposa, ou um livro meu, e ler sozinho, você vai ter um entendimento do livro. Mas se eu sentar com você, tomar um café, enquanto você for lendo o livro, eu for explicando o que eu escrevi, você vai entender muito melhor. Então quando você sentar com a Bíblia, fala: Espírito Santo, senta aqui comigo, traz luz naquilo que eu estou lendo, e aquelas letras não serão mais letras, elas saltarão, criarão vida e encherão seu coração, e mudarão a sua história, porque a palavra de Deus é viva através do Espírito Santo. Bom, então Nicodemos tem esse encontro, e nesse encontro nasce esse versículo. Esse versículo foi dito para Nicodemos. Então eu e você, eu quero pedir permissão para denunciar um Nicodemos que habita dentro de você, um Nicodemos que habita dentro de mim. Quem é esse Nicodemos, pastor? É o religioso,
é aquele que às vezes acha que entende, mas está olhando pelo prisma da terra, não está olhando pelo prisma de Deus. Acha que sabe o que está falando, mas não sabe. Às vezes a gente tem convicção que sabe o que está dizendo, mas não é o que o céu diz. Então eu quero pedir permissão humildemente para você reconhecer que tem um Nicodemos aí. E eu também quero reconhecer que eu tenho um Nicodemos aqui. E a gente precisa aprender com o que Deus quer falar com a gente. Então, primeira coisa, o versículo que a gente leu começa assim: Deus amou o mundo. Então é importante a gente entender, primeira coisa, todos que estão me ouvindo, que Deus é esse. Porque tem vários deuses. Na Índia é catalogado mais de 1 milhão de deuses. Deus, por Deus, tem vários deuses, com D minúsculo. Então que Deus é esse que amou o mundo, que João se refere, que João está falando para Nicodemos. Ele está dizendo para mim e para você: sabe, o teu diploma não é Deus, sabe, a tua religião não é Deus, sabe, o Papa não é Deus, o pastor da tua igreja não é Deus, o dinheiro não é Deus, nada disso é Deus. Qualquer força espiritual de qualquer religião não é Deus. Só tem um Deus, o Deus criador dos céus e a terra. É a definição de quem é Deus primeiro, porque senão a gente não vai compreender a profundidade do que João quis dizer. Que Deus é esse? Que Deus é esse a quem se refere? É o Deus único. Você pode dizer glória a Deus? É o Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e a terra, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, bondoso, santo, justo, misericordioso, amoroso, infinito, soberano, imutável. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que amou o mundo de tal maneira. É esse Deus. Não é um Deus, é o grande Senhor, é o Criador de tudo, é o Criador de tudo que existe. Então vamos começar o versículo pelo início. Redundante o que eu falei, mas vamos lá, vamos começar pelo começo. Deus, que Deus é esse? Bom, então esse é o Deus que deu o nome para as estrelas, chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. O Deus que diz para o mar: fica até aqui, e o mar obedece. Um Deus que coloca ordem em tudo. Um Deus grande. Posso ouvir um amém? Então não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Diga glória a Deus. Segunda coisa, qual é o segundo princípio aqui nesse texto? Primeiro, Deus amou. Deus amou. Olha que interessante. Esse amor aqui a palavra usada no grego é ágape. É um amor ágape. Sabe o que significa? Não é um amor de sentimento infantil, simplista, mas a maior expressão que alguém pode ter de sentimento: amor. Então nós dizemos assim: eu amo sorvete, eu amo música, eu amo estudar. Amém? As crianças, as crianças elas não entendem, algumas não vão concordar. A gente ama, eu amo o gato, a gente ama. Só que esse amor ficou barato, porque colocar a palavra amor no eu amo sorvete ficou barato. A gente vai pegar e diluir o poder do amor. Que amor é esse de Deus amou? Que amor é esse? Que tipo de sentimento que Deus teve? É o tipo de sentimento que a gente tem quando eu digo para algo, para um objeto que eu amo? Que amor é esse? É um amor ágape. Olha o que diz 1 Coríntios 13:1. Agora eu passo a vos mostrar um caminho muito mais excelente. Presta atenção nisso. Capítulo 13:1 eu li. O capítulo 12 de Coríntios diz assim: o escritor, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele fala dos dons espirituais. Então presta atenção. Quem concorda que é algo extremamente poderoso o dom de ressuscitar mortos? Quem acha que é poderoso? Diga amém. Quem gostaria de ver um milagre desse acontecendo através de você? Diga glória a Deus. Olha que poder lindo. É poderoso ou não é o dom de ressuscitar mortos? Oração em línguas, interpretação de línguas, dom de profetizar, dom de curar, dom de maravilhas. O capítulo 12 fala dos dons. E dons é algo lindo, algo incrível. Concorda comigo? Posso ouvir um amém? Uau! Só que o escritor termina o 12 e começa o 13.
E ele começa assim: agora eu vou tratar de um assunto mais excelente. Então, quer dizer que ressuscitar morto, muita gente quer poder, muita gente quer esses poderes de ressuscitar morto e ser usado por Deus. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Isso é tão forte que um mago chamado Simão, ele pegou um talão de cheque, puxou na frente de Pedro e falou: Pedro, cara, tu está ressuscitando morto, tu está curando enfermo, tu está fazendo maravilha, levantando aleijado. Escuta aqui, quanto é que tu quer para você passar esse dom para mim? Pessoas querem esses dons, tem valor esses dons. Só que o escritor diz: eu acabei esse assunto dos dons, eu quero começar um assunto excelente. E olha o que ele diz: e agora passo a vos falar de um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, se não tiver amor. Uau, ele colocou o amor no lugar mais alto. E aí o versículo 3 vai dizer assim, ó: sendo assim, versículo 13, perdão, sendo assim, permanecem os três: a fé. Quem acha que fé é algo importante? Diga amém. Uau, a esperança. Quem quer que esperança é importante? Três permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles ainda é o amor. O amor é tão forte, esse amor ágape, que é um amor sacrificial. Então é o amor daquele que se joga na frente, é o amor da mãe e do pai, que mata ou morre. É um amor que perde, é um amor que abre mão. Não é um amor de eu gosto de você, não. É esse amor sacrificial. Então Deus nos amou como? Com esse amor, acima de tudo, dos dons. É um amor, é algo incrível. Não dá para explicar esse amor. É esse amor que Ele nos amou. Em nenhum outro livro, de nenhum outro Deus, Deus amou. Escute, pode pegar qualquer livro de qualquer religião, não vai estar assim, ó: Deus amou e Deus deu. Vai estar: Deus exige, Deus cobra, Deus espera, Deus quer de você. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou. Deus amou. Interessante que os deuses que existem apenas exigem. O Deus da palavra de Deus não exige, Ele deu, Ele amou. E 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele não vai nos amar. Deus não vai nos amar. Então se você entrou aqui noite carente, dizendo assim: eu preciso ser amado, eu tenho uma notícia para te dar: Deus não vai te amar, porque Deus já te amou. E se você só está aqui porque Ele te amou já. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Você só está aqui porque Ele te amou primeiro. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Quando eu era criatura informe no ventre da minha mãe, Ele me amou primeiro. Ele não esperou nada. Ele amou antes de qualquer coisa. Ele nos amou primeiro. Deus não vai amar você, Ele já amou. Então é esse amor. Só que ele dá o alvo do amor, porque Deus amou o mundo. E essa palavra mundo aqui, você entende, não é cosmos, não é aquele círculo onde moramos. Mundo aqui são as pessoas. 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Fala comigo assim: todas. Não, fala comigo: todas. Olha para o teu irmão e fala: até você. Deus deseja que todos sejam salvos. Posso ouvir um amém? Não ficou ninguém de fora. Todo tipo de gente, todas as pessoas, não importa o pecado, o status, pobre, rico, hétero, homossexual, ateu, crédulo, incrédulo, você nasceu já alvo do amor de Deus. E se você está aqui me ouvindo, não importa o pecado que você está enfiado, você é alvo do amor de Deus. Ele já te amou, Ele não vai te amar. Ele é poderoso para te amar, e Ele decidiu te amar. Todas as pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira. Deus
não ama mais um ou outro. Deus não tem um amor reservado para uns e reservado para outros. Ele amou todos. Deus não deu algo, Deus deu o que tinha. Deus não tem uma reserva de amor, Ele já amou. Bom, como que Ele amou? Porque Deus amou o mundo, fechou, tá tudo bem, pastor? Mas como assim? Como? Ele amou dando. Então deixa eu dizer, uma das características de Deus, das virtudes de Deus, é generosidade. E Deus amou dando. O amor de Deus é doador. Deus não emprestou Jesus. Deus não trocou Jesus. Deus não fez uma troca. Ó, eu vou dar o meu filho Jesus, eu vou dar, mas vocês têm que me dar alguma coisa, tá? Telmo, eu não interessa, agora eu entreguei meu filho, me dá alguma coisa. Ele deu Jesus, sabendo que muitos de nós iríamos negar, sabendo que muitos cuspiriam, sabendo que muitos entrariam numa pista de carnaval, escarnecendo do filho dele. Ele deu seu filho sabendo. Ele sabia. Então Ele não deu com troca, Ele deu sem reserva. Então Ele deu. Deus amou o mundo e deu. Não existe amor sem doação. Vou repetir. Não existe amor sem doação. Porque Deus amou e deu. Então, tá bom, pastor? Deus amou o mundo e deu. Deu quem? O seu filho. Aqui entra no ápice do entendimento humano para o amor. Ninguém consegue entender e explicar mais do que isso. Não tem como explicar o amor de Deus. É quase inexplicável. Mas deixa eu dizer uma coisa. Para a nossa compreensão humana, o exemplo que João usa é o mais perto do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Agora eu quero entrar num campo que vai mexer com os pais e mães aqui. Quem não é pai e mãe talvez tenha um pouco de dificuldade de entender isso aqui. Mas quem é pai e mãe vai entender. Eu creio que não existe forma maior ou mais forte de amor que o amor de um pai ou de uma mãe. Não existe. Pode ter marido e mulher que se amam, pode ter amigos que se amam, pode ter, mas não existe o amor do pai, da mãe por um filho. É a expressão mais alta. É o gabarito mais alto. Aqui a comparação não tem mais o que comparar. Isso é tão forte que Salomão, presta atenção nisso. Quem conhece vai lembrar, quem não conhece vai aprender. Salomão foi testado na sua sabedoria. Presta atenção nisso. O homem mais sábio do mundo foi testado na sua sabedoria. Como é que ele foi testado? 2 mulheres vieram com uma criança de colo, recém-nascida. 2 mulheres na frente de Salomão. Salomão era o juiz, era que tinha que decidir a situação. E as 2 mulheres chegaram para Salomão e falaram: Salomão, esse filho é meu, uma disse. Ela dormiu em cima do filho dela, nós estávamos na mesma maternidade. Ela dormiu em cima do filho dela, o filho dela morreu. À noite ela trocou, botou um morto do meu lado e ficou com o filho vivo. E aquele filho é meu. A outra disse: não, esse filho é meu. Ela que dormiu em cima do filho dela e morreu o filho dela. E as 2 começaram a discutir. Não tinha teste de DNA. Senão Salomão, é só pegar um exame para fazer exame. Não tinha. Salomão apela para o amor. E ele pega a criança, bota em cima de uma mesa. Uma mãe aqui, outra mãe aqui. Traz uma espada. Aí todo mundo fica apavorado. Não, traz uma espada. Ele pega a espada na mão e fala: vamos dividir no meio, metade de cada. E quando ele puxa a espada, quem grita? Verdadeira. Porque o amor é forte. Prefere perder do que machucar. Prefere perder do que machucar. Então Salomão apelou para o quê? Para o amor de uma mãe. E quando a mãe grita: não, 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 entrega para ela. Aí Salomão fala: essa é a mãe. Porque o amor não tem sentimento mais forte do que esse. Amamos muitas coisas, mas a nossa reserva e entrega é para os nossos filhos. Abraão se tornou o pai da fé. O pai da fé, nós somos pela fé filho de Abraão. Sabe por quê? Porque ele subiu no monte com o filho para sacrificar. Não tem amor maior do que esse. É interessante. Nós amamos, nós fizemos coisas que não deveríamos pelos filhos.
Eu lembro de uma vez que a Vivi foi assaltada. Ela estava com a Isabela de meses em casa. E a minha casa ficava a 800 metros do quartel, onde eu trabalhava. E ela me ligou apavorada. Amor, estão aqui. Entraram e a bebê está ali chorando. Eu vi um choro no fundo. Falei, meu Deus do céu, entraram na minha casa. A minha esposa e a minha filha. A Vivi, ela começou a brigar. Ela saiu do quarto e a filha ficou no quarto. E quando ela viu os dois ladrão lá, ela achou que lutava Muay Thai. Ela esqueceu que ela era uma mulher e tinha dois homens. Virou uma ursa. Eu sei que eu passo. Virou um leão e caiu na porrada, empurrando para fora os caras, e na porta trancando, um estoqueando ela com uma faca, e ela empurrou dois homens para fora. Meu irmão, amor de mãe, defendendo um filho lá atrás. E eu saí do quartel, 800 metros, acho que eu levei 30 segundos de carro, e eu fui torcendo para achar o carro do ladrão no caminho, para dar no meio. Eu ia dar de frente. Eu fui com sentimento, eu fui armado. Para quê? Para interceder. Irmãos, eu não quero pagar de santo aqui para ninguém não, tá? Porque tem gente que poderia contar esse testemunho assim, ó. Irmãos, eu fui orando. Deus, o Senhor conhece, livra esses meninos. O Senhor... Não fui orando. Eu falei assim, não deixa eu pegar, porque se eu pego eu mato. Depois eu me conserto na ceia, eu resolvo com Jesus. Por que eu fui com esse sentimento, irmãos? Porque amor de pai. Amor. É o amor que faz isso. É o amor que faz um pai, uma mãe se sacrificar pelos filhos. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Não deu seu filho, deu o seu único. Então às vezes nós temos mais um de reserva. Deus não tinha reserva. Abraão teve um cordeiro provido. Deus não tinha um cordeiro provido. Foi sacrificado. Então Deus amou o mundo com maior amor, que deu o seu filho. Deus, Criador de todas as coisas, nos amou com o maior sentimento possível, dando o seu único filho, provando o valor do seu amor. Quando Pedro foi questionado sobre se amava Jesus ou não, o que Jesus pediu para Pedro? Pedro, tu me amas? Amo. Ok. Prova. Não, prova. Cuida dos meus cordeiros. E Jesus provou. Bom, então Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê. Olha que interessante. Todo aquele que nele crê. Crê em quem? Crê em quem? Em Jesus. Então eu vou dizer uma coisa. Aqui está o cerne do cristianismo. Aqui está a essência do cristianismo. Aqui está a base da nossa fé. Não somos salvos, não temos vida eterna porque temos boas obras. Não temos vida eterna porque somos dizimistas. Não temos vida eterna porque somos Dava Pai. Não temos vida eterna porque somos evangélicos. Ninguém tem vida eterna porque é católico, apostólico, romano. Nós temos vida eterna porque cremos no Filho de Deus. Aqui é o cerne da nossa fé. Aqui é a razão do nosso nome estar escrito no livro da vida. Aqui é a razão de cremos que se Ele voltar, nós vamos reinar com Ele para sempre. Não é porque somos bons, é porque Ele nos amou primeiro. Aqui está. Mas é interessante, para nos salvar, Deus não exige muita coisa, apenas que cremos no Filho. Fazer boas obras, amar as pessoas, parar de beber, não mato, não bebo, não fumo, qualquer coisa que podemos fazer. Pois para sermos salvos, o que tinha que ser feito, já foi feito. O preço que tinha que ser pago, já foi pago. Não tem que se fazer mais nada. Deus fala, não quero mais sacrifício de vocês. Eu quero obediência. Deus provou o seu amor na cruz. Nós provamos que o amamos na obediência. Nele
crer nele. Ele exige de nós apenas o crer no seu Filho. Eu gosto de uma história, não lembro, acho que eu já contei aqui, de um colecionador de quadros alemão. Esse homem tinha quadros mais caros, de Mona Lisa, todos os quadros mais reconhecidos do mundo ele tinha. E seu filho, ele tinha um filho de 18 a 20 anos. Esse menino foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. E ele foi para a guerra. Lá na guerra teve uma situação em que o seu pelotão foi colocado em xeque. E eles estavam encurralados. E de repente só tinha uma saída. E a única saída desse pelotão ser salvo era um deles sair correndo por um lado, virando o alvo, enquanto os outros fugiam. E naquele momento, o filho desse senhor, corajosamente, de forma altruísta, ele fala: eu vou, eu corro aqui e vocês fogem. E aquele jovem sai correndo, vira peneira, alvo de tiro, metralhadora, e todo o pelotão se salva. Termina a guerra, alguns desse pelotão procuraram o pai do menino, colecionador de quadros, fizeram o quê? Pegaram uma foto pequenina do filho e mandaram pintar lá por um senhor que pintava na esquina do bairro um quadro. Vamos presentear aquele senhor com o quadro do filho dele. E eles chegam lá: olha, meu senhor, o senhor não sabe, mas o seu filho foi um herói. O seu filho saiu por um lado para a gente fugir por outro, contar a história. O pai sentiu orgulho, chorou. E deram um quadro. E aquele quadro, quando ele rasgou, era a imagem pintada do rosto do filho. Um pintor qualquer. Ele tinha uma galeria de quadros. Ele separou um espaço no meio, mais um espaço melhor, pendurou o quadro e deu um nome para o quadro. O Filho era o nome do quadro. Aí ele sentava saudosamente, chorando, vendo o filho. Esse homem morreu. Quando ele morre, tem um testamento. E no testamento está: todos os quadros deveriam ser leiloados. E o dinheiro iria para obras de caridade. Chegou o dia do leilão. Primeiro quadro a ser leiloado: o filho. O quadro, aquele quadro. E aí ele começou, o leiloeiro começou: quadro, o filho. Quem começa? Aí lá atrás um senhorzinho, que era o jardineiro do homem milionário. Jardineiro, 30 anos trabalhando com ele. Levantou a mão: eu dou 15 euros. 15 euros, quadro o filho, 15 euros, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém gritou: passa para o próximo quadro. Imagina, tem quadro de milhões aqui para vender. Quem que pintou esse quadro aí? Ninguém sabia quem era o pintor. E ele: não, dou-lhe duas, 15 dólares, 15 euros, dou-lhe 3. Ninguém mais. Batido o martelo. Vem o filho para aquele senhor: pode vir aqui. O senhor veio, deu 15 euros, pegou o quadro e saiu. Quando ele pega o quadro e sai, o leiloeiro bate de novo e fala: encerrado o leilão. Aí o pessoal enlouqueceu, gente que veio de longe, de outro país, para comprar os quadros. E ele falou assim: está escrito aqui no testamento: quem leva o filho, leva tudo. 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 Quem crê no filho, leva tudo. Quem crê no filho, leva tudo. O filho, quem crer no filho, leva tudo. Quem crê no filho, leva tudo. Então, mas eu preciso crer numa campanha de 7 semanas. Não, quem crê no filho tem tudo. Quem busca o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Quem crê no filho já tem tudo. Deus vai te abençoar, te dar sabedoria, porque quem tem o filho tem tudo. Não precisa crer em mais nada. Não precisa buscar em outra fonte. Não precisa nem de um tipo de feitiço. Pode tirar o trevo de 4 folhas da carteira. Pode parar de ler horóscopo. Porque quem tem o filho tem tudo. Deus cuida de tudo. Tudo que é de valioso acompanha. Quem aqui crê que depois que você conheceu Jesus, a sua vida mudou e tudo começou a te perseguir a partir daí? Porque quem tem o filho tem tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Não, queria saber se alguém crê em Jesus aqui. Não, queria gente pentecostal aqui. Quem crê em Jesus aqui, diga glória a Deus. Quem crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, não perecerá. Não, mas peraí. Todos nós perecemos.
Do pó viemos, ao pó voltaremos, então todos perecemos. Ninguém aqui vai ficar para sempre. Nós perecemos, o nosso corpo perece, mas a nossa alma não. E o texto diz: aquele que crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua alma é eterna. Ou ela vai ficar na condenação eterna, ou vai ficar na vida eterna. Vou repetir: ou ela vai ficar na condenação e vai perecer eternamente, ou ela vai viver eternamente. Ou ela vai perecer eternamente, ou ela vai viver eternamente. E entre uma coisa e outra só tem uma coisa: Jesus. A diferença aqui é Jesus. 90, para não dizer todas as religiões, exigem que nós fizemos sacrifícios para ser salvo. O cristianismo é o único lugar que o sacrifício já foi feito. Não há necessidade. Para ser salvo basta crer naquilo que foi feito. Já foi feito. Quem entende o que o Senhor está falando com a gente essa noite? Então não há necessidade mais. Para sermos salvos, o sacrifício de Cristo é suficiente. Para nos tornarmos santos, a cruz de Cristo se faz necessária. Para ser salvo, o sacrifício foi suficiente. Não há necessidade mais. E eu encerro lendo Eclesiastes 3:11. Também Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Todos que estão aqui me ouvindo têm um desejo pela eternidade, ainda que o desejo seja camuflado de querer viver para sempre. Não quero morrer, pastor. É desejo pela eternidade. Todos nós temos desejo pela eternidade. Mas eu tenho uma notícia: esse corpo vai parecer. Esse corpo vai parecer. Vamos para o pó. Mas a nossa alma foi resgatada na cruz por Cristo Jesus. Aqui está o cerne da sua fé e da minha fé. E eu quero fazer uma oração para aqueles que não creram, que ainda não creram, que ainda não tem certeza que estão salvos. Pastor, você tem certeza que está salvo? Eu tenho. Não, eu tenho, irmão. Você acredita que eu tenho? Eu tenho certeza que eu estou salvo. Pastor, que soberba! Não. É o contrário. Eu tenho certeza que eu sou salvo, porque eu sei o pecador que eu sou, mas eu encontrei o meu Salvador. E Ele me garante, não tem nada a ver comigo. É o contrário. Quanto mais pecador eu sei que eu sou, mais convicto eu sei que eu estou salvo, porque o Senhor me salvou. Quanto mais certeza de que eu sou pecador. Eu gosto de uma frase de um mercador. Ele foi pastor e ele era capitão de navio mercante de negros para a Grã-Bretanha. O nome dele é John Newton. John Newton é o cara que mais de 20 mil negros morreram no seu navio em nome da escravidão. John Newton se converteu. E quando ele se converteu, ele disse que dormia todo dia com 20 mil fantasmas que não saíam da mente dele. E ele não aceitava o perdão de Deus. Um dia ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, a graça invadiu o coração dele. E ele escreveu uma música chamada Amazing Grace. Graça maravilhosa. E ele tem uma frase que eu amo essa frase. Sabe qual é a frase? Alguém pode concordar comigo. A frase diz assim: existem duas grandes verdades na vida. A primeira: eu sou um grande pecador. A segunda: Jesus é um grande Salvador. E para um grande pecador, só um grande Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nessa noite tem graça para você que precisa de Jesus. Tem graça para você que não entendeu esse amor ainda. Ah, mas é claro, é difícil para você entender. O seu pai deixou você. Você nem sabe o nome do seu pai. Claro, como é que Deus amou o mundo? Meu pai me abandonou, Ele nem cuidou do filho dele. Mas o Deus que eu conheço, e nessa noite está falando com você, não abandonou o filho dele, matou o filho dele por amor a você. Ele te amou demais. Sabe por que Deus matou o seu filho? Porque sabia que ia ressuscitar, mas mostrou o seu amor. Quero te abençoar essa noite com essa palavra. Coloca a mão no seu coração. Só aqueles que, presta atenção, aqueles que estão dizendo: pastor, eu preciso dessa convicção de que o meu nome está no livro da vida. Eu preciso entregar minha vida para esse Jesus. Eu preciso crer nesse versículo de novo. Eu quero esse versículo dentro do meu coração, pastor. Coloca a mão no seu coração onde você está.
Senhor, cada pessoa que coloca a mão no seu coração agora traz uma convicção de que não tem a ver com ele, não tem a ver com ela, não tem a ver com o pecado dele, pecado dela, não tem a ver com bondade dele, bondade dela, com o dízimo dele ou dela, não tem a ver com nada disso, tem a ver com a tua graça, com a tua misericórdia, tem a ver com o teu sacrifício que todo dia nos alcança. Eu acordo pela manhã, a misericórdia está ali na minha frente dizendo bom dia, você precisa de mim. Eu vou dormir, a graça me dá boa noite, você precisa de mim, bondade e misericórdia me seguirão. Jesus tem a ver contigo. Escreve o nome desse irmão, dessa irmã que coloca a mão no seu coração agora no livro da vida, Senhor, porque eles estão dizendo, reconhecendo que não conseguem crer sozinhos, precisam do Senhor, em nome de Jesus.